Mais uma vez eu entro aqui cheio de orgulho para falar que os brasileiros estão jogando muito melhor que os europeus nos confrontos diretos por enquanto. Infelizmente, continua o tabu de times brasileiros contra europeus, né? A última vitória de um time brasileiro contra um time europeu foi a do Corinthians contra o Chelsea na final do Mundial, né? Quando o Corinthians foi ali o último campeão sul-americano no Mundial de Clubes. Só que, eu tenho que abrir esse programa dizendo: Palmeiras mereceu muito vencer o Porto. E o Fluminense ontem mereceu muito vencer o Borussia Dortmund. Esse Borussia Dortmund, que eu sei que não é o mesmo time, mas que foi vice-campeão da Champions League há 2 anos. Um Borussia Dortmund que deu uma baita arrancada nesse ano no campeonato alemão. É um time forte, sim. É um time poderoso da Europa, sim. E o Fluminense jogou melhor que o Borussia Dortmund o jogo inteiro, pô. É muito legal a gente ver isso. É muito bom a gente ver que o futebol brasileiro não está se apequenando para os clubes europeus. Agora, faltou o gol, gente. O Everaldo não ter chutado aquela bola cara a cara com o goleiro é sacanagem, porque aquilo ali poderia dar a vitória para o Fluminense sobre o Borussia Dortmund. Fluminense mereceu muito vencer. E digo mais, Fluminense com esse resultado briga muito para ser o líder do seu grupo. Ou seja, briga para fugir de um todo-poderoso aí do futebol europeu. É muito importante ser líder de grupo. E tanto o Palmeiras quanto o Fluminense podem conseguir. Então, tem que elogiar muito a atuação desse Fluminense. O próprio Renato Gaúcho, né? Ele disse na coletiva que ele chamou a atenção antes do jogo que ele entraria em campo para ganhar, para vencer o Borussia Dortmund, e realmente o que o Fluminense do Renato ontem mereceu foi a vitória. E aí, na boa, é muito bom a gente trabalhar com esporte, a gente trabalhar com futebol e a gente ver que os times brasileiros não estão se intimidando, que os times brasileiros não estão se apequenando. É claro, eles ficam para trás contra gigantes do futebol europeu? Ficam, mas está dando para ver que contra clubes grandes da Europa, o futebol brasileiro e sul-americano tem chance. Foi o Boca Juniors contra o Benfica, foi o Palmeiras contra o Porto, foi o Fluminense contra o Borussia Dortmund. Então, é bom a gente chamar atenção para isso, que os sul-americanos não estão se apequenando e que eles estão fazendo frente, sim, aos clubes europeus. É claro que aí vai vir lá o presidente do Porto tentando dar desculpinha, falando que, não, eu preciso dizer que meus jogadores não queriam nem vir, muitos queriam tirar férias, que se dane as desculpinhas que eles vão dar. A verdade é que os clubes brasileiros estão jogando melhor por enquanto nos confrontos diretos, estão mostrando para o mundo, porque o Fluminense ontem foi elogiado pela imprensa internacional, assim como foi o Flamengo, assim como foi o Palmeiras, estão mostrando para o mundo, né, por meio agora das mídias internacionais, que eles podem fazer frente. O começo desse Mundial, ele também revela para a gente o pior e o mais idiota que existe no pachequismo, da mesma forma que ele também mostra o mais tosco e odioso que há no viralatismo, quando a gente fala do futebol brasileiro, né? Então, 2, 3 times brasileiros jogam bem o Mundial. Para muita gente, nossa, estamos de volta ao topo do mundo, o futebol brasileiro é o melhor do planeta. Aí se perde, nós não jogamos nada, isso aqui está arrasado, o futebol brasileiro acabou e tal. Como se um extremo ou outro fosse realmente a verdade. E não é nada disso. O que eu sempre insisti em relação a esses confrontos entre brasileiros e europeus é que sim, a gente está aqui no Brasil, a gente joga um futebol que está chato, né, por uma série de fatores,
Mas também eu entendo que, com a presença de técnicos brasileiros, o nível de alguns times importantes melhorou. E prova disso vem sendo também esse sucesso recente do futebol brasileiro em Libertadores. Ganhamos todas aí de 2019 para cá, né? Algo inédito na história dessa competição. Isso também deve-se, claro, né, a melhor saúde financeira de alguns poucos clubes. Mas tem uma outra coisa importante. Revela também uma certa deslealdade no momento de se comparar futebol brasileiro, futebol europeu, de clubes, né, tomando como base o mundialzinho que a FIFA faz todo ano. E o Bruno lembra muito bem o fato de que há um confronto com o melhor da Europa e isso realmente é desleal. Agora, vejam só. Quantos foram os críticos que pararam naqueles momentos para avaliar a situação do calendário? Ou seja, se o clube brasileiro vai jogar o Mundial em dezembro, ele está jogando com 70 jogos no lombo. Como é que ele vai? Como é que vai se exigir que esse clube brasileiro jogue no melhor da sua forma, né? O europeu está no meio da temporada. Da mesma forma que quando o campeonato ocorreu em fevereiro, era o time voltando da pré-temporada. O Palmeiras, em 22, por exemplo, antes de viajar para o Mundial, ele tinha 4 jogos de Campeonato Paulista. Grande preparação é essa, né? O que aconteceu, aliás, com o Flamengo em 23. E isso é óbvio que também leva o clube sul-americano, especialmente o brasileiro, para lá, longe do seu melhor momento. Ele ainda está, né, engateando na temporada. Então, as críticas também, eu diria que elas foram, no mínimo, para ser generoso, bastante rigorosas com esses clubes brasileiros. Então, hoje, a gente pega, na maior parte dos casos, você pegar um time de ponta aqui do Brasil e for jogar contra um time de segundo escalão da Europa, é óbvio que ele vai conseguir jogar. Você pega um time brasileiro que tem jogadores, às vezes, de 3, 4 seleções aqui da América do Sul, contra um europeu, contra o Borussia Dortmund, que tem bons jogadores, é verdade, mas, veja, não tem lá nenhum jogador sensacional, né? Mas, repito, é um time bem dirigido, joga numa boa liga, mas ele não tem, né, nenhum grande astro. Então é óbvio que o time vai jogar. Será que um Arias não teria jogado, não teria espaço num time como esse? Será que um Richard Rios não seria titular num time como esse? É óbvio que eles poderiam jogar. Aliás, como muitos jogam. Daqui a pouco vem empresários aqui e vão levar uma baciada de jogadores para lá. E, inclusive, esse Mundial, ele também é uma janela de oportunidades para esse jogador que sabe que, se aparecer bem, ele vai ter uma oportunidade a mais de cavar um bom contrato em um outro mercado. Então é claro que isso também, de alguma forma, acaba estimulando mais o profissional da bola que está aqui. Sabe, a tendência é um jogador que está lá nesse Mundial, às vezes, ralar um pouquinho mais do que ele faz aqui no Campeonato Brasileiro. Tudo isso acaba influenciando. E dizer que o europeu não está, né, muito incomodado com isso é cascata, porque, afinal de contas, esse campeonato vale muito dinheiro, né? Você pega, por exemplo, de novo, a gente falando em Borussia Dortmund e Porto, pega o orçamento desses times, o do Dortmund obviamente maior, mas você pega a premiação que ele pode conquistar no Mundial batendo, por exemplo, nas quartas de finais, já é algo importante, né, no bolo orçamentário dele. Por quê? Porque a premiação é muito boa. Então é óbvio que o dirigente está de olho nisso e não quer saber de descartar uma grana dessa. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. E outra coisa, no caso do Porto, eu disse aqui a semana toda que achava o Palmeiras favorito contra o Porto, né? Até o resultado acabou me surpreendendo. Acho que o Palmeiras fosse ganhar. Mas, vejam, tem uma outra coisa. No caso dos times portugueses, especialmente o Porto foi de 2004, quando ele foi campeão, até uns 12, 13 anos para frente, quando ele sempre chegava em quartas ou em oitavas e tal, o Porto era um time que se abastecia muito bem aqui no mercado sul-americano. Ele contratava um jogador muito barato aqui, os caras eram bons de bola e ele revendia muito bem e fazia muita grana com isso. Hoje, eles já não conseguem fazer esse movimento. Por quê? Porque o jogador sul-americano também passou a ficar mais caro. É
comum hoje um time aqui do Brasil falar em 20, 25, 30 milhões de euros, coisa que é inviável, às vezes, para um time de médio escalão na Europa. A Roma não vai vir ao Brasil para contratar um jogador de 20, 25 milhões de euros. Mas antes, a Roma vinha aqui no Brasil e contratava jogadores de bom nível por 7, 8, no máximo 10. Então, essa correlação também mudou. Agora, não dá também para achar que, puxa vida, agora podemos encarar qualquer um, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, a sua hora vai chegar. Também não é assim, né? Agora, Marcos André, você apostou no Flusão. Você teve personalidade para isso. E como sou sujeito homem, estou aqui para te dizer, parabéns, Marcos André. Você mereceu, você teria merecido, né? Porque você não ganhar esses R$100. Porque que jogo do seu Fluminense, velho Vamp. E o Renato Gaúcho deixou claro, antes do jogo, que ele iria para ganhar e mereceu muito. Mas também aquele gol do Everaldo, né, Vamp? Tá de sacanagem, né? Um camisa 9 não pode deixar de chutar uma bola como aquela. Amarelou, Vamp. Ali ele foi amarelão. A verdade é que o Fluminense fez um belo jogo, né? Várias oportunidades. John Arias jogando muito, criou 2 oportunidades. Martinelli chapando uma bola de fora da área também. Agora o Everaldo não pode, um atacante, né? Passar a responsabilidade pro Canóbio, que poderia também ter travado, que nem o jogador português lá fez, diante do... O jogador do Chelsea fez, né? Diante do... Pedro Neto. Contra o Los Angeles. Contra o Los Angeles. Quer dizer assim, tudo vai da qualidade do jogador. Quando o cara deu tudo, ele poderia até ter chapado logo de primeira, que o goleiro estava fora. Depois eu digo, ele vai entrar mais um pouco, ele vai chapar. Quando ele travou, eu digo, agora já foi. Mas fez uma grande partida o Fluminense diante do Borussia, né? O grupo está bem aberto, o líder não é nenhum dos 2 favoritos. Né? Quem ganhou outro jogo lá, como é o nome do time, Bruno? Mamelodi. Da onde é esse? Da África do Sul. Essa barca é da África do Sul? Pretória. Então, assim, foi um belo jogo do Fluminense e os brasileiros, a gente tá falando do futebol sul-americano, os brasileiros, não só os brasileiros, o River ganhou bem ontem, né? O Boca Juniors estava ganhando do Benfica, as equipes aí da América, não digo da América do Sul, da América que estão representando, né? Fora do time ali dos Estados Unidos, o time mexicano também empatou, né, com a Inter, quer dizer assim, bons resultados, né? Tá começando, alguns lugares com muito calor, outros não, o público também presente. Eu tô gostando aí do que fez os times brasileiros. Vou falar daqui do nosso país. Botafogo ganhou, não foi superior, mas somou 3 pontos. O Palmeiras foi superior ao Porto. O Fluminense ontem jogou muito e o Flamengo também teve a supremacia. Quer dizer, os 4 brasileiros na primeira rodada foram muito bem. E o Fluminense, que pegou logo o adversário mais difícil dos brasileiros, poderia estar hoje aqui com a vitória tranquilamente. Jogou muito melhor do que o Borussia. E o irmão do Bellingham, aquele irmão do Bellingham é gêmeo dele, não? Não, é mais novo. Pá, igualzinho, né, velho? Você viu, Tico? Eu vi. O irmão do Bellingham levou foi uma piaba do Fluminense. Ele levou foi uma piaba do Fluminense. Uma pisada lá no Canóbio. Mas assim, resumindo, brincadeira à parte, o Fluminense foi muito bem no jogo de ontem. Não, foi muito bem e mereceu muito ter vencido. Porque o que eu estou gostando, Bruno Prado, dos times brasileiros, né, é ver que os times brasileiros eles não estão se intimidando. É claro, você vai pegar, como o Botafogo agora, vai pegar o Paris Saint-Germain. Aí não dá também para você querer se impor. Não dá. Porque se você for querer se impor contra o Paris Saint-Germain, vai levar de 10. A Internacional levou 5, o Atlético de Madrid levou 4. Tem que saber o nível de cada um, né, Bruninho? Contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo não vai poder sair para o jogo. Agora, vê a postura do Palmeiras contra o Porto. Vê a postura, principalmente no Fluminense contra o Borussia, que está entre uma das potências do futebol europeu. Claro que não é top 5, mas o Borussia pode estar ali entre os top 10 hoje do futebol europeu, né? E o Fluminense jogou melhor, Bruno, porque sempre vai pintar uma desculpinha
que os europeus não se dedicam, que os europeus não estão levando muito a sério. E isso eu também já acho palhaçada. Se a gente sempre diz que os brasileiros não vão conseguir mais ser campeões mundiais, que é muito difícil, cara, eu acho de verdade, eu fui em algumas finais de Mundial de Clubes, né? Uma delas foi aquela do Flamengo contra o Liverpool. Me desculpa, eu vi o Liverpool comemorando o gol como se fosse título de Champions. Firmino tirando a camisa, comemorando, todo mundo comemorando junto. Eu não acho que os portugueses cagam para essas competições, não. E o Fluminense foi muito melhor, Bruno, que o Borussia, mas foi muito melhor mesmo. Para mim, em momento nenhum, o Borussia mereceu ganhar o jogo. O Fluminense fez um jogo muito bom. Os times brasileiros, uma coisa que evoluiu nos últimos anos, e aí acho que tem a participação também de alguns técnicos estrangeiros que vieram para cá, é a marcação-pressão. Isso evoluiu muito no futebol brasileiro. Há alguns anos, não faz tanto tempo, a postura mais natural era atacar, perde a bola, volta no seu campo. Hoje a marcação-pressão ela é mais comum em clubes brasileiros. O Palmeiras fez isso bem contra o Porto, o Fluminense fez isso bem ontem, o Flamengo tem essa característica já bem colocada no time. Isso é uma evolução que essas chances criadas pelo Palmeiras contra o Porto e Fluminense contra o Dortmund não são chances que você tá com a bola, roda a bola, acha um espaço, não, é na pressão mesmo. Tentando roubar a bola e acelerar. Com a posse rodando a bola é mais difícil. Pressionando e acelerando. Isso eles estão fazendo muito bem. E aí tem vários aspectos nessas competições, né? A gente não tinha referência desses confrontos, a gente tinha referência de confrontos contra o campeão da Champions League, que é o que vai acontecer amanhã com o Botafogo, ele vai enfrentar o campeão da Champions League. Esse tipo de jogo a gente tinha referência, alguns competiram bem, como o Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea, Palmeiras se defendendo muito, né? Ali que ele conseguiu competir dessa maneira, outros não conseguiram competir. Fluminense contra o Manchester City, o Santos com o Barcelona. Vamos ver como o Botafogo vai se comportar amanhã. Mas a gente não tinha referência desses confrontos contra times que não são campeões, né? O Dortmund chegou a uma final, foi até uma surpresa. Não é um time que você coloca ali como um dos grandes favoritos a ser campeão alemão, a ser campeão da Champions. Alemão também é difícil, né? Não ganha há muito tempo, não ganha há mais de 10 anos, porque o Bayern é muito dominante na Alemanha. O Porto não é um time... O Porto é um time que, com muita sorte, o Porto e o Benfica chegam às quartas de final. Então, esse tipo de confronto, a gente podia ter opiniões baseadas em análises, achismos, mas não tinha o confronto. Um jogo só não vai dizer isso, mas há um equilíbrio maior. Há uma discrepância até em relação à Europa, dos 5, 6 melhores times do mundo. O Manchester City bem cansou de golear time na Champions League. O Real Madrid já teve vitórias esmagadoras. Nos campeonatos nacionais a gente vê isso. O Bayern na Alemanha totalmente dominante. Paris Saint-Germain na França totalmente dominante. Real e Barcelona brigam pelo título espanhol todo ano. Às vezes o Atlético se mete nessa briga. Na Inglaterra tem um equilíbrio maior, mas o City foi muito dominante nos últimos anos agora, mas tem outros times que estão nesse nível. O Liverpool, o City não estava bem, o Liverpool ganhou, o Arsenal está batendo na trave para ganhar, foi vice nos últimos 3 anos. Então essa elite é muito difícil competir. Com os outros dá para competir em relação a algumas circunstâncias. Tem circunstâncias, lá no fim do ano, a parte física é mais favorável a eles, no meio do ano é mais favorável aos brasileiros. A questão da temperatura, nesse momento, é mais favorável para os brasileiros. Os times estão em estágios diferentes. A Inter, que jogou ontem, estreou um técnico ontem. O Real Madrid vai estrear um técnico hoje, estrear jogadores. Alguns times estão em preparação, outros estão mais inteiros. O Paris está levando muito o negócio, estreou com uma maneira de um 4-0. O Paris está muito a fim de levar. O Manchester City vai jogar daqui a pouco. Sai a escalação, é um time reserva do Manchester City que vai jogar. Então, cada um está num nível. E os times brasileiros estão fazendo bem a parte deles. E uma outra coisa, só para finalizar, o fato de ter 3 jogos, eu acho que psicologicamente os times brasileiros vão muito pressionados para essas competições, para eles é o mais importante. O fato de ter 3 jogos, eu acho que minimiza a pressão em comparação aos jogos do outro formato do Mundial. A semifinal daquele Mundial tradicional contra um time de fora da Europa é sempre uma pressão gigantesca no clube brasileiro, porque é um jogo só. Se você perder ali, você está fora e vão dizer que você passou vexame. Se você ganhar, vão dizer que você cumpriu a obrigação. E os times brasileiros e sul-americanos perdem muito esses confrontos. Você joga como obrigação de ganhar de um time que você não é tão melhor que ele. Só que se você perder, vão te tratar como um vexame. E agora, você tem 3 jogos. Tanto no confronto com o europeu,
quanto no confronto contra o não europeu, como o Flamengo teve. O Flamengo era importante ganhar do Esperance, mas se ele não ganhasse do Esperance, ele tinha 2 jogos, não era o fim. Então ele pôde jogar tranquilo, impor o seu jogo, sem aquela pressão. Se eu perder, eu tô fora e vai ser um vexame. O Botafogo, até acho que jogou... O Botafogo eu não gostei da atuação contra o Seattle, mas não foi aquele desespero. Se eu perder, eu tô fora. Ele conseguiu se manter. E nos duelos com os europeus também, dá para você dosar. Você não precisa... Não é se você perder, você tá fora, ou aqui é o jogo que eu vou definir a minha vida. Você tem mais 2 jogos. Acho que isso também dá uma tranquilidade. Acho que isso dá uma diminuída na pressão e você joga mais à vontade. Beleza, se eu perder pro Dortmund, eu tenho mais 2 jogos. Então eu vou jogar aqui, vou jogar à vontade. O Palmeiras contra o Chelsea, ele se defendeu todo. Se ele perde ali, ele perde o título, como perdeu. Então ele tentou ganhar daquela maneira. O Fluminense meio que ele podia perder para o Dortmund. Se ganhar do Mamelodi e do Ulsan, ele está classificado. Então você também joga um pouco menos pressionado do que você joga normalmente no final do ano, quando é uma eliminatória que se você perder, acabou.